Envelhecer é um processo natural da vida de cada um de nós. Se para alguns este é um processo visto com naturalidade, alegria e até mesmo como oportunidade reservada a poucos, para outras pessoas este é um momento de muito sofrimento e de difícil aceitação. O projeto AME Piauí Pergunta de hoje traz a doutora Vanessa Castelo Branco, oncologista e vice-presidente da AME Piauí, para nos dar valiosas dicas de como envelhecermos com saúde do corpo e da alma. É com você, doutora Vanessa. Olá, amigos. Envelhecer, na visão de muitos, é visto como algo ruim, por relacionarem esse envelhecer apenas às perdas, que realmente acontecem. Do ponto de vista físico, por exemplo, a redução da visão, da audição, perda progressiva da saúde, da capacidade física, da beleza, da memória. Do ponto de vista social, também há algumas perdas. Há com mais frequência a perda de amigos, cônjuges. E a partir daí, comumente vem a solidão. O envelhecimento, ele impõe a necessidade da gente saber lidar com essas perdas e saber lidar também com a sensação da proximidade da morte. Mas essa visão ruim, focada apenas nas perdas, está ligada ao nosso materialismo, esquecendo que a matéria é transitória. Essa visão leva à depressão, à ansiedade e aos excessos que vemos todos os dias na ânsia das pessoas em se manterem jovens a qualquer custo. E aí vem a pergunta: será então que podemos interferir no envelhecimento? Para responder essa pergunta, a gente pode formular outras perguntas. Primeiro, o que é o envelhecimento? Como é que ele ocorre? O envelhecimento é uma fase natural da vida que acompanha o processo de desenvolvimento do ser humano. Algumas teorias tentam explicar o envelhecimento celular e, sabidamente, alguns fatores influenciam nesse processo. Do ponto de vista biológico, então, a gente pode pensar na teoria da senescência replicativa, que vai resultar da perda dos telômeros. Telômeros são estruturas nas extremidades dos nossos cromossomos, que têm uma sequência repetida de DNA. Durante o processo de replicação das nossas células, há perda de pequena quantidade de DNA nas extremidades do cromossomo. E aí vai havendo um encurtamento desses telômeros. Isso leva a um limite de replicações celulares. Há um limite conforme o tamanho dos nossos telômeros, já que a cada replicação eles vão diminuindo. Algumas das nossas células, como por exemplo as células dos testículos, dos ovários, células tronco, elas têm uma enzima chamada telomerase. A telomerase, ela tem a capacidade de produzir telômeros e aí faz com que essas células não tenham um limite para a replicação. Mas essa enzima telomerase, ela está ausente ou existe em pequena quantidade na maioria das nossas células do corpo, fazendo com que nossas células tenham um limite de replicação, um controle da nossa divisão celular. Os telômeros, então, eles vão sendo encurtados ao longo da vida à medida que as replicações celulares vão acontecendo, até que eles percam sua função, determinando o fim da renovação celular e a perda da vitalidade. Há também a teoria da senescência celular induzida por estresse, em resposta aos danos no DNA, levando a mudanças moleculares. Essa lesão no DNA pode desencadear mecanismos não eficientes de reparação que vão culminar na morte da célula. Esses processos de senescência, eles seguem até certo ponto em que a quantidade de fluido vital não sustente mais o nosso duplo etérico, o nosso corpo formado pelo ectoplasma, aquela substância produzida pelas nossas mitocôndrias.
As nossas mitocôndrias são as organelas celulares responsáveis pela nossa energia, produção de energia celular. E quando esse duplo etérico então se desfaz, é o momento da nossa desencarnação. É possível que esse nosso relógio biológico ele esteja então no citoplasma, no DNA mitocondrial. Do ponto de vista de evolução, a humanidade, na verdade, é bem nova no quesito saber envelhecer, porque nunca a nossa expectativa de vida foi tão alta. Alguns de nós, possivelmente, em encarnações anteriores, talvez nem tenhamos chegado nessa fase de velhice. Talvez tenhamos desencarnado antes. Então, realmente, somos novos nesse quesito. E é necessário que a gente aceite todas as fases da vida, incluindo essa, e aproveitando-as ao máximo. Cada fase da nossa existência terrena tem os seus objetivos, com dificuldades e oportunidades para crescimento e progresso espiritual. Um olhar expandido permite que a gente perceba que nessa fase há inúmeros ganhos, na verdade, e que, se bem aproveitados, vão trazer qualidade de vida e produtividade. Esses ganhos são a expansão da consciência, com possibilidades mais livres de intercâmbio com o mundo espiritual, levando uma visão mais ampla da vida e dos relacionamentos, amadurecimento para lidar com as perdas. O meu avô, eu vi muito do meu avô a seguinte frase, ele dizia: quem me dera hoje eu ter 18 anos e saber o que eu sei hoje. Então ele tinha consciência do quanto aquele momento da vida trazia plenitude, trazia sabedoria, trazia o amadurecimento tão importante. É o momento também, o momento da velhice, da gente ter mais tempo para se dedicar para as coisas que a gente realmente deseja realizar. Quando somos mais jovens, temos muitas ocupações, obrigações de trabalho, obrigações laborais, que muitas vezes não permitem que tenhamos tempo suficiente para fazer tudo aquilo que a gente deseja. E quando chega a aposentadoria, a gente tem essa oportunidade. Então, o tempo do envelhecer é, na verdade, a idade da espiritualidade. É natural que todos nós queiramos estar felizes e de bem com a nossa aparência externa e estética. Isso é saudável, faz bem para a autoestima, mas o equilíbrio e harmonia nas formas exteriores do nosso corpo físico, eles devem ser buscados dentro de um limite, que depende do bom senso e do equilíbrio. Por quê? A felicidade, na verdade, é a aceitação de si próprio, da sua condição, seja ela qual for. E o bem-estar pessoal não pressupõe a existência de uma beleza exterior. Até porque o padrão de beleza, ele é mutável. O que é bonito para alguém pode não ser para outra pessoa. Então, enquanto idosos, a gente, se não puder ser jovem, a gente pode escolher ser jovial, né? A gente pode, essa é até uma frase que eu ouvi do Alberto Almeida, a gente pode ter um espírito jovial, a gente pode querer estar buscando, construindo, o que é excelente para proteger a nossa memória. Um cérebro que está em constante aprendizado é um cérebro poderoso, que cria novas conexões nas células neurológicas, e essas novas conexões permitem mais memória, permitem mais capacidade cerebral. Hoje, a gente sabe também que a felicidade depende principalmente do nosso estado de espírito. E o nosso bem-estar, ele vai ser determinado pela interpretação que a gente dá aos eventos que norteiam a nossa existência. Então, pode suceder o acontecimento que for. O que vai
modificar na gente é a forma com que a gente vai reagir, interpretar aquele acontecimento. Então, seremos mais ou menos felizes conforme a nossa capacidade de aceitar, de ser resiliente, de compreender, de ser indulgente diante das pessoas, dos acontecimentos. Então, pouco vai adiantar a busca de apenas uma aparência mais jovem, se interiormente a gente se encontrar vazio, enraizado nos valores materiais. É necessário que a gente conheça os valores imortais do espírito e os objetivos maiores do processo de envelhecer. A história está cheia de exemplos, mostra que para quem soube cultivar o espírito, a idade cronológica não representou barreiras. E aí a gente tem alguns exemplos como o Verdi, compositor italiano, que com mais de 60 anos compôs Aida, Otelo, e aos 84 completou obras-primas como a Ave Maria. Picasso, o pintor espanhol genial, continuava pintando aos 91 anos de idade. E outros grandes nomes da ciência, da cultura, Einstein, Pasteur, Fleming, espíritos altamente produtivos aos 70, 80, 90 anos de idade física, que não se entregaram apenas à vida contemplativa e seguiram com suas descobertas, suas invenções, suas ideias e ideais atuantes, apesar do envelhecimento físico. Então, quando a gente falou que a aposentadoria era um momento em que a pessoa teria mais tempo para fazer aquilo que gosta, há que se ter cuidado, que muita gente pensa na aposentadoria como um momento de descansar, um momento de ficar naquela vida contemplativa, termina ficando mais sedentário, mais recluso, mais isolado. É importantíssimo utilizar esse tempo livre para aprender, para construir, para transformar a sua realidade, a realidade das pessoas à sua volta, fazer coisas interessantes, produtivas. Então, como vivenciar o envelhecer de uma forma sadia e produtiva? Envelhecer com saúde vai ser uma interação de diversos fatores. Os mais conhecidos aí para a medicina vão ser genética, estilo de vida, condições ambientais, mas possuir uma genética favorável não é tudo. A gente sabe que 70% da nossa saúde após os 60 anos vai depender da maneira como a gente olha e vê e vive a vida. Ou seja, vai depender das nossas crenças, das nossas atitudes, das escolhas que realizamos. Vai saber envelhecer quem souber viver. A gente precisa viver se preparando para a velhice, preparando o corpo e preparando o espírito. Aquela história, mente sã, corpo são. O corpo a gente vai preparar com atividade física regular, condicionando esse corpo, mantendo o corpo ativo, mantendo o corpo capaz para manter a massa muscular, para manter a massa óssea, para manter esse instrumento de trabalho aqui na Terra condicionado a manter as suas próprias atividades. Manter uma alimentação saudável, evitar tabagismo, etilismo, drogas, excessos de todas as naturezas. Manter um repouso noturno adequado. E a gente precisa cuidar principalmente também do espírito. Exercitar esse espírito. Como é que a gente exercita nosso espírito? Prática do bem. Pensar que a felicidade verdadeira, aquela que não é passageira, aquela que não tem nenhuma mancha, ela vem da caridade, ela vem do esforço no bem. Praticar a reforma íntima, trabalhar na gente o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para que a gente não crie pendências e que a gente mantenha sempre aquela sensação de dever cumprido, aquela paz no nosso espírito. Muito do nosso receio de envelhecer é pelo medo que a gente tem de morrer. E estaríamos prontos para morrer? Na verdade, o que nos impede de estar prontos para morrer
é justamente essa forma errada de viver. Porque viver bem nos torna aptos a morrer bem a qualquer momento. E viver mal faz com que, mesmo depois que a gente tenha uma longa vida, a gente ainda assim tenha dificuldade de morrer. A gente tem que viver de forma que a gente possa partir da terra a qualquer momento livre, feliz. A gente tem que organizar a nossa vida, enriquecendo-a com tesouros do amor, para que a gente possa angariar os recursos necessários para essa viagem que é inevitável. Então, a gente precisa saber viver para saber morrer. Não adianta a gente passar a vida vivendo mal, sem buscar esses tesouros do amor e achar que quando chegar na velhice vai estar tudo bem. Não, não vai. A gente vai estar angustiado, cheio de pendência para ser resolvida com as pessoas, cheio de relacionamentos mal resolvidos. Quando a gente vê pessoas com doenças graves, não, e aí nesse caso não necessariamente idosos, com doenças graves, ameaçadoras da vida, já se aproximando algumas vezes do momento de falecer, muitas vezes elas conseguem ter uma lucidez muito grande a respeito do que fizeram, do que realizaram na vida e dessas pendências. E o desejo é sempre o mesmo, é fazer as pazes com alguém, é dar um perdão, é receber um perdão, é dizer um eu te amo. Então, há uma ressignificação. A velhice traz essa oportunidade de ressignificar. O amadurecimento da velhice ajuda a ver a vida com outros olhos, tentando de forma que a pessoa seleciona aquilo que é realmente importante e deixa de lado aquilo que menos importa. Começa a entender que a relação com as pessoas, o amor, o convívio, as obras são muito mais importantes do que o que muitas vezes passa-se a vida imaginando que seja importante, que é a questão material, e não é. E aí vem a pergunta, a gente pergunta de novo: devemos interferir no processo do envelhecimento? Sim. Se estivermos pensando em evitar o declínio das funções orgânicas, fazendo o possível pela saúde, a resposta é sim, a gente tem que interferir. A medicina já nos traz muitos recursos para isso. A gente já consegue controlar uma série de doenças crônicas e viver bem, apesar delas, com qualidade de vida. Agora, se retardar o envelhecimento significar negar esse processo natural da vida e usar estratégias variadas para manter aquela ilusão da juventude eterna, esquecendo que na verdade nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, deixando de lado as construções valorosas do ser, aí realmente a gente não deve interferir. Não significa dizer que a gente vai desprezar o avanço da medicina estética, no sentido do autocuidado, da busca pela beleza exterior. Podemos lançar mão disso, mas devemos utilizar esse recurso dentro de um equilíbrio, dentro de uma harmonia, e sempre lembrando que o mais importante não é o externo, é edificarmos os valores que são valores imortais da alma, aquilo que vai trazer, na verdade, uma beleza interior, as alegrias que são do espírito e a vitalidade de nos sentirmos integrados com o Criador no fluxo da vida, na construção perene do amor ao próximo, do amor a nós mesmos. Isso é o que vai trazer diferença para a vida da gente. Isso que vai fazer com que vale a pena envelhecer. Vale muito a pena envelhecer. Você passa a curtir muito mais cada momento, porque você aprende o real valor de cada um deles.
Um beijo grande no coração de cada um, que a gente aprenda a viver para saber envelhecer e não ter medo de morrer.